Bom dia, queridas amigas, amigos e ouvintes da Rádio Vibe Mundial 95,7 FM. Eu aqui, Paulo Bene, astrólogo na Madrugada Astral. Hoje, né, dia 10/7, ontem feriado, teve gente que ficou um pouquinho mais na cama, aproveitou descansar, e você já descansou? Hoje está no trabalho, está seguindo aí para o seu compromisso ou emendou? Tem gente que vai conseguir emendar agora esses 2 dias, então é importante, se você está indo para o seu compromisso, desejo a você um ótimo dia, um ótimo trabalho, e se você está descansando, ótimo também, aproveita descansar, colocar as ideias no lugar, arrumar aquilo que precisa ser arrumado, de repente até aproveitar as dicas que eu dei no programa anterior sobre Urano, aproveita aí para romper com coisas que não fazem mais sentido, de repente poder agir de maneira diferente na vida, é bem legal, tá bom? Vamos no nosso programa de hoje, eu trouxe um tema, e justamente por que eu trago os temas aqui? É aquilo que vem acontecendo nos atendimentos. A minha percepção, a minha antena é muito do que vai acontecendo nos atendimentos da semana, as pessoas que vão me contatando no Instagram, nas redes sociais, então já aproveita aqui, se você não me segue, por favor, aqui ó, @PauloBeneAstrologia, me segue lá no direct, nas redes sociais, TikTok, YouTube, Facebook, e também passando aqui meu WhatsApp, código 11 99302 0468. Eu quero que você faça o seu mapa astral, mapa natal. E o assunto que eu vou trazer hoje tem a ver um pouco com o quê? As vidas passadas. Sabe por quê? Esse é um tema interessante, porque, de novo, não está ligado a uma questão de religiosa, não é isso. O que eu quero que você perceba, e os assuntos e temas que eu vou trazer aqui, sobre essa questão das vidas passadas, para ver que você já teve esse tipo de percepção na vida, sabe por quê? Olha só, você já teve a sensação de repente, estar repetindo os mesmos hábitos, os mesmos erros, em diferentes momentos da vida? Quase como uma novela, existe até o Show de Truman, que é um filme muito interessante. Você se sente um pouco como no Show de Truman, um ator, uma atriz de lá? Por que de repente, determinadas pessoas parece que surge na sua vida, mas parece que traz aí uma missão de vida já definida? Eu tenho certeza que se você pensar, tem pessoas assim. E de repente, o mapa natal, o mapa astral, ele pode mostrar memórias de outras vidas e que de repente estão influenciando na sua vida hoje. E essa influência, ela tem principalmente aquilo que a gente conecta um pouco da questão das próprias vivências de vidas passadas, mas daquilo que a gente traz como uma memória. Não só a memória vivida dessa vida atual, mas a memória de vidas passadas. Mas, Paulo, a astrologia, ela consegue enxergar isso? Consegue. Eu resolvi trazer esse tema. Eu já falei nesse tema em outras participações, outros programas que você pode encontrar no meu YouTube, mas para quem me acompanha aqui na Madrugada Astral, eu quero trazer esse tipo de reflexão para que, de novo, você use na sua vida. Porque eu quero ver você feliz, eu quero ver você atingindo os seus objetivos. Você que tem um negócio, eu quero ver o seu negócio prosperar. Você que tem uma vida junto com a sua família, eu quero ver você prosperando também. E para isso, olha só, quando a gente pensa na astrologia do dia a dia, eu estou falando aquela astrologia diária aqui, com horóscopo, com a questão das previsões astrológicas, mas essa outra vertente que eu estou falando é a astrologia kármica, e ela traz um princípio que, obviamente, estará ligada à questão da reencarnação e na questão da lei da causa e do efeito. E para isso eu pergunto para você, você já se pegou falando assim, aquela pessoa é meu karma, aquilo lá, aquela situação que eu estou vivendo, aquilo é meu karma. A gente usa a palavra karma até de uma maneira errônea, de uma maneira quase não valorizando. A palavra karma, em sânscrito, ela quer dizer lei. Como eu acabei de falar agora, é a lei da causa e do efeito. A toda causa que eu faço, eu vou receber um efeito daquela mesma força, quase como a lei da ação e reação de Newton. A toda ação corresponde a uma reação. O karma tem a ver com essa perspectiva. E às vezes nós não percebemos. A gente leva uma vida muito atribulada, os nossos compromissos pessoais, coletivos, e a gente só vai fazendo.
Só que nós não percebemos que toda vez que eu faço, eu também recebo. A toda ação, eu vou receber uma reação. Então, aquilo que você chama de karma, seja uma pessoa, seja uma situação de vida, na verdade está ligada a uma ação que você fez. Não, Paulo, eu não fiz nada para aquilo acontecer. Eu não estou dizendo que aquilo é culpa sua, mas você poderia ter feito ações melhores para receber karmas melhores, leis melhores, reações melhores. E o mapa astral, ele vai trazer sim alguns pontos que eu vou mostrar aqui para vocês, que a gente pode olhar como heranças espirituais, a gente olha como tendências a essas ações repetitivas que eu trouxe no começo do programa, traz também pontos de lições que a gente deveria aprender e a gente resiste. A gente só quer aprender aquilo que a gente percebe que vai ter um mérito. Isso é comum, eu também faço isso. Ah, como assim, Paulo? Ah, se eu tiver uma promoção no trabalho, então vou fazer aquele estudo, porque é possível que eu tenha aquela promoção. Aí eu vou lá e estudo. Ah, nossa, eu vou aprender algo aqui para conquistar aquela pessoa amada que eu tanto quero, porque aí eu consigo conquistá-la. Então a gente é muito imediatista. Só que existem lições que são as lições da vida, como num banco escolar. Quando a gente percebe que a vida ela tem essa perspectiva de pequenas avaliações e que toda situação, seja difícil ou fácil, é uma avaliação, a gente eleva a vida melhor, de uma maneira um pouco mais leve. Não é que você vai fazer, aos que gostam de literatura, você não vai agir como Poliana, né? No jogo do contente, não é isso. Mas você consegue ter uma perspectiva muito mais feliz da própria vida. E a gente vai perceber isso em que locais, Paulo? Se eu fizer um mapa aqui, até mesmo em programas da internet, onde é que eu percebo isso? Existe um ponto que é o chamado nodos lunares, é um ponto calculado. E dentro desses dois pontos existem a cabeça e a cauda do dragão, ou também chamado de nó do norte e nó do sul. Tirando aqui o astrologuês, acabou o astrologuês, vamos para a parte prática. Onde é que eu percebo isso no meu mapa, Paulo? Vai estar lá marcado. Ali é um ponto kármico. Ali é um ponto que você precisa entender. Então, além dos planetas, que eu vou comentar um pouquinho alguns deles aqui, esse ponto do nó do norte, nó do sul, cabeça e cauda do dragão, são dois pontos extremamente importantes. Isso por quê? Para aqueles que percebem ou até têm a vivência ou a crença da questão de outras vidas, estas outras vidas, elas como quase que entraram pela cauda do dragão. Então aquele ponto da cauda do dragão vira um ponto de memórias. É como se a gente lembrasse de algo, mas não sei por quê, Paulo. Eu lembro de ter vivido numa outra época, num outro lugar, com outras pessoas, mas eu não sei por quê. Justamente porque ali tem um ponto de memória no nosso mapa. Para quem não acredita em outras vidas e está tudo bem, esse ponto existe da mesma maneira, não vai deixar de existir. Mas você pode olhar como um ponto onde você tem uma tendência a permanecer. Então, se ele estiver numa determinada casa e signo, é como se aquele assunto fosse gostoso para você. Então, se você tem um ponto na casa 5 da cauda do dragão, né, no nó do sul, é como se você gostasse de ficar mais nos lazeres, nos prazeres. Se você tem na casa 11, você tem uma perspectiva de estar com os amigos. Só que ali não é um ponto para você ficar. Ali é um ponto para você sair. Porque ali chegaram as outras vidas. Você deve ir justamente para onde? Para a cabeça do dragão, para o nó do norte, para que você possa atingir novas lições. Só que quando eu faço esse movimento, relembrando aqui as leis de Newton, é como se eu tivesse que tirar da inércia, e para tirar da inércia eu preciso de mais força, e aí eu preciso chegar até esse nó do norte. Mas todos temos que fazer isso, porque também é para aquele ponto por onde as nossas próximas vidas vão se comunicar, irão acontecer, terão perspectiva. Então a gente não pode ficar no nó do sul, a gente tem que ir para o nó do norte. A gente não pode ficar lá na cauda do dragão, a gente tem que ir para a cabeça do dragão, nas lições da cabeça do dragão. Então quando você percebe isso no mapa, você vai entender de que essas lições acontecem na sua vida. E naturalmente a gente foge, a gente sai.
Só que quando a gente consegue entender aquelas lições e pega com a mão, com as duas mãos, como numa rédea, a nossa vida se torna muito melhor. Porque a gente está cumprindo uma missão kármica, a gente está fazendo com que aquilo aconteça de uma maneira bem melhor na nossa vida. Daqui a pouquinho eu vou passar as previsões astrológicas para os 12 signos, então fica aqui comigo, que daqui a pouquinho estamos chegando, tá bom? Continuando aqui o nosso bate-papo sobre astrologia kármica, um outro ponto do mapa que é muito comum a gente identificar pontos kármicos e principalmente coisas que estão ligadas a memórias inconscientes, de repente até traumas de vidas passadas, que de repente você já identificou com alguma outra técnica, uma outra terapia, padrões mais psíquicos e até mesmo, não estou dizendo que é para todo mundo é médium, né? Mas você pode identificar dons espirituais que estão ali mais ocultos. Sabe onde é? Na casa 12. A casa 12, eu até costumo dar um pouco dessa perspectiva para quem gosta do universo de quadrinhos, Marvel, aquele filme do Doutor Estranho, onde as coisas não tem chão, não tem teto, não tem parede, é tudo meio amórfico. Ali é a casa 12, é muito parecido. E esse padrão da casa 12, a gente vai perceber isso. De repente você tem alguma qualidade, uma perspectiva de dons espirituais ocultos ali e que a gente pode trazer à tona para que você use na sua vida. A gente vai perceber também esses traumas de vidas passadas que de repente você já percebeu com outra técnica, com outra espiritualidade e que você pode ter uma percepção melhor. E esse tipo de leitura da casa a gente pode também fazer com a casa 4. Tanto a casa 4 e a lua, porque por meio desses dois pontos, a casa 4 e a lua, a gente vai perceber de repente heranças emocionais que de repente eu estou trazendo da minha linhagem familiar, vamos dizer assim, quase como se fosse uma linhagem dos meus antepassados. E aí eu percebo melhor essas heranças. E, pô, tá bom, Paulo, e aí eu vou perceber essa herança e uso aonde? Uso como? Você já manifesta isso na sua vida, você só não percebe. Porque o que eu desejo com a astrologia kármica para que você faça é assim, você parar com padrões que de repente eram lá do passado e como você não resolveu, se manifestam nessa vida. Uma coisa que é interessante, eu vou fazer aqui um aporte, eu também trabalho com hipnose e também faço a TVP, que é a terapia de vidas passadas. E sempre falo para todos vocês e falo, né, agora para você que está me acompanhando aqui, não existe lugar para tanta Cleópatra, para tanto imperador e imperatriz no nosso mundo. Às vezes quando a pessoa faz a TVP, ela vai descobrir que ela foi um cidadão, uma cidadã comum. Uma pessoa que vivia lá num determinado tempo passado, com pessoas normais, ou até foi um guerreiro, uma guerreira, um líder. Mas a lição que ela não aprendeu lá, naquele tempo passado, se manifesta novamente aqui. E ela não sabe por que ela não se liberta daquele padrão, por que aquilo acontece, por que ela se relaciona com o mesmo tipo de padrão de pessoa, por que eu não consigo trazer prosperidade para o meu dinheiro, por que eu não consigo fazer uma carreira de sucesso, de repente, por padrões que você teve lá no passado, não resolveu, e a gente consegue detectar com esses pontos que a gente está trazendo aqui. E agora, por exemplo, com a casa 4 e a lua. Outro ponto que é muito kármico, e a gente pode dizer até que esse rapazinho que eu vou falar que é o senhor do karma, que é o Saturno. O Saturno no seu mapa, justamente conhecido como o senhor do karma, vai mostrar o ponto onde nós não devemos vacilar. Ali é o ponto onde eu tenho que ter responsabilidade, cumprir tarefas, cumprir projetos, coisas que estão ali para serem cumpridas e principalmente quais são os limites que eu preciso superar. Porque lidar com o Saturno não é fácil. Eu até já trouxe aqui, você pode ir no card que eu vou deixar apontado aqui no capítulo sobre Saturno, mas a gente pode perceber o seguinte, onde tem Saturno no mapa, não quer dizer que ele vai expandir como Júpiter, nada disso. Ele vai fiscalizar. Se você fizer o que está pedindo ali, ele estrutura o caminho para você. Se você não fizer,
ele dobra a aposta e vai deixar a multa para você pagar. Então, onde tem Saturno, é um ponto extremamente kármico. E a gente precisa olhar para esse ponto para que a gente não brinque em serviço, como dizem, para que a gente possa agir com essa responsabilidade, para que a gente possa ter uma noção melhor de quais são os limites da nossa vida, porque todos nós temos, em algum ponto, o Saturno do mapa. Vamos agora aqui trazer as previsões para os 12 signos, final de semana agora, dias 12 e 13 de julho. Então, começando aqui pelo signo de Áries. Arianas e arianos, momento aí de valorizar as amizades, tá bom? Com boa comunicação e principalmente também você vai estar com uma troca mental aí bastante ativa, tá bom, Ariana e Ariano? Então aproveita aí com essas amizades, esses amigos, poder trocar ideias, valorizar as ideias do outro e principalmente aí com isso crescer ainda mais, né? A gente até fala que quando a gente tem um pão, se eu divido o pão com você, cada um sai com meio pão. Agora, quando a gente tem uma ideia, eu troco a ideia contigo e você troca comigo, eu saio com as duas ideias, a minha e a sua, e você também. Então troca ideia aí com os amigos que vai ser ó sucesso. Taurinas e taurinos, momento de focar na carreira. Paulo, mas é final de semana. Pô, mas tudo bem, dedica um tempo lá para perceber como é que estão os seus projetos, planos para longo prazo, né? Como é que isso vai se desdobrar nas suas finanças. Sabe por quê? Meio do ano agora, já começamos julho. É momento de pegar aquelas resoluções lá do começo do ano, verificar, fazer um check, o que eu já fiz, o que eu não fiz, e validar as novas metas pessoais aí para o segundo semestre, tá bom, taurinas e taurinos? Geminianas e geminianos, momento de expansão de carreira, de vida. Então aproveita essa boa sorte aí. Você vai ter uma presença marcante no final de semana, então você pode marcar aí bons eventos, de repente, para usar essa presença marcante. Se você é youtuber, se você grava vídeos, aproveita isso também. E principalmente, ó, fique atenta e atento aí com emoções da intimidade. Boas emoções aí na troca íntima, isso vai ser bem legal. Tudo bem? Cancerianas e cancerianos, é o momento agora ó, de transformação pessoal, perceber seus valores. Então, vamos ficar mais quietinha, mais quietinho, fazendo a leitura talvez de um bom livro que te guie para uma condição dessa, rever o seu mapa astral se você já fez, para redescobrir talentos para tudo isso. Sabe por quê? Você vai estar com a comunicação um pouco mais sensível. Então, de repente, até mesmo a canceriana e o canceriano, que já é mais sensível, vai com calma aí, tá bom? E dê valor a essa força interna que é bastante bonita na sua expressão. Vamos agora, leoninas e leoninos, momento aí ó, de expressão, isso é bom para o signo de leão. Expresse seu amor, expresse sua vontade, expresse a sua energia. Olha, aí a palavra de chave para o final de semana para Leonino e o Leonino é expressão. Então não é momento de ficar em casa, saia de casa, encontre pessoas, ou saia sozinho, sozinha, mas vai se expressar para que você possa atingir também seus objetivos e se fazer bem. Vamos agora, virginianas e virginianos, vamos aí ter uma atenção, porque de repente assim, tem emoções que às vezes a virginiana e o virginiano deixa ali na caixinha de Pandora, na caixinha escondida. Não pode. A gente precisa pôr essas emoções para fora, por algum meio, ou uma terapia, uma conversa. Tem gente que às vezes gosta assim, eu vou ligar aqui uma música, um mantra, né, para que eu possa me reenergizar. Então faz isso. Põe esse tipo de emoção que está escondidinha para fora. Sabe por quê? Emoções que ficam represadas vão aparecer uma hora e aí pode aparecer num momento que não é muito melhor, né? Então isso a gente precisa aí tirar de letra. Então vamos fazer isso. Ó. Tenha uma boa conversa de repente com alguém que você confia, um terapeuta, uma terapeuta, mas de repente uma técnica, uma música para botar essas emoções para fora. Librianas e librianos, momento de contatos, né, nas redes sociais, momento de contatos pela conversa presencial. Se está propenso para viagem, se você está vendo essas previsões agora na quinta-feira, marca um passeio, uma viagem importante. Sabe por quê? Isso vai ser bom para você ter ideias para sua vida, para você perceber insights no caminho. Tudo bem? Escorpianas e escorpianos, valorizar os laços familiares,
Principalmente porque assim, você vai estar com uma ação voltada para esse cuidado das pessoas mais amadas, mais queridas, aquelas pessoas que te valorizam. Então, principalmente, marca encontros pessoais, encontros em família, seu parceiro, parceira conjugal. Isso vai ser bom para te alimentar, um bom filme. Se estiver friozinho, não sei se vai estar, então aproveita um bom filme aí com uma boa pipoca, que isso vai ser importante para trocar uma ideia e valorizar então esses laços familiares. Sagitarianas e sagitarianos, momento de perceber quais são as parcerias que você pode ter sucesso. Sejam parcerias de negócios, parcerias familiares. Sabe por quê? Você vai estar com uma ação direta. E, então, essa ação direta da própria sagitariana, ou sagitariano, a gente tem que usar de uma maneira focada. Porque às vezes eles podem ser um pouco mais idealistas, tá? Mirar naquilo que é mais utópico. Então vamos lá perceber essas parcerias que você já pode dar uma ação direta, bem melhor. Não? Vamos lá, capricornianas e capricornianos. Momento de você perceber suas finanças. Isso para o capricorniano, para a capricorniana, pode ser bom, ele percebe, né, dentro das ações do seu trabalho, das suas metas, mas perceba o seguinte, como é que está desdobrando isso no lado financeiro? Está sendo bom? Você está percebendo que está atingindo os resultados? Então, isso, da melhor forma, foca nisso, porque há até perspectivas de ganhos melhores aí para o segundo semestre. Aquarianas e aquarianos, momento de se conectar com uma fé, com uma espiritualidade, que às vezes você gosta, não precisa ser nada regrado, até de repente você gosta de dogmas, pode ser, não é a cara da aquariana e do aquariano, mas de repente vai se conectar com algo espiritual, de fé, sabe por quê? Isso vai te trazer brilho pessoal. Então, você gosta de fazer isso sozinho, sozinha? Faça. Gosta de fazer em grupo? Vai lá, porque vai te trazer brilho pessoal. E aí o brilho pessoal você usa onde quiser, dos seus objetivos pessoais, profissionais, de vida. Então, melhor caminho. Piscianas e piscianos, a espiritualidade, que já é um grande tema desse signo, vai te mostrar tanto a profundidade que você pode chegar e as ambições que você pode atingir. Então, aproveita essa força para olhar tanto para o nível limite para dentro e para fora também, tá bom? Essas foram as previsões para os dias 12 e 13 de julho para os 12 signos. Continuando aqui o nosso bate-papo da astrologia kármica, o que eu peço para você é que, principalmente assim, independente de crença, sabe? A forma como a gente olha a astrologia kármica é um momento para que a gente possa não ter apenas aquela perspectiva de olhar o momento atual. Porque nas previsões, eu vou te falar o que vai acontecer daqui a 1 ano, 2 anos, te falo os seus talentos, te falo aqueles pontos mais tensos que você pode ter atenção para não usar como defeito, mas a beleza da astrologia kármica é que você entenda como foi o seu passado, não repita os erros no momento presente e projete um melhor futuro. É isso que eu desejo para você. Então faça o seu mapa kármico, aproveite essa oportunidade, me contacte aqui nas redes sociais, @paulobnastrologia e também no meu WhatsApp, código 11 99302 0468, repetindo, 99302 0468, e vai ser um prazer poder trazer essa beleza da astrologia kármica para você. Relembrando que ontem, no dia 9, eu fiz uma participação na Bom Astral, e lá com o meu amigo querido Edu Scarfon, e nós falamos lá, teve um assunto, bate-papo muito interessante, então volta lá para assistir a minha participação. E para você que é de Santos e região, isso dá para ver até pela internet, agora nós temos a Bom Astral FM 102,9 em Santos. Acessa lá pela internet, www.bomastralfm.com.br, e você pode ter a oportunidade de conhecer novos comunicadores, boa música, boa espiritualidade. Então aproveite, vai lá, Bom Astral FM 102,9, vai ser um prazer poder reencontrar você lá também para esse crescimento espiritual e pessoal. Gente, mais uma vez agradecer, gratidão para quem acompanhou aqui comigo nesta quinta-feira. Eu desejo uma quinta-feira maravilhosa para vocês, um ótimo final de semana também. Um beijo no seu coração e até mais.